Dando início à resolução do exercício 2, que trata sobre reações nucleares, vamos lá. O que a primeira questão pede? A radioatividade ela é intensamente utilizada na medicina nuclear, tanto em exames quanto em tratamentos. Faça uma pesquisa sobre os equipamentos de proteção individual, que são os EPIs, usados por profissionais que atuam em ambientes radioativos. Então vamos lá, a gente tem coletes com chumbo, vestimenta, luvas e proteção para a cabeça, produzidas com material adequado, onde nenhuma parte do corpo deve ficar exposta à radiação, barreiras de chumbo, concreto ou contendo água instaladas nos locais de trabalho, fornecem essa proteção contra raios gamas penetrantes. Então a gente sabe que quem trabalha fazendo raio-x também tem que ter uma certa distância. O ambiente onde é feito isso, ele geralmente é mais isolado e por aí vai. Letra B. Além dos equipamentos de proteção individual, quais cuidados também são fundamentais para evitar contaminação? Então vamos lá. Que cuidados são esses, Então, na tentativa de reduzir o perigo da exposição à radiação, 3 fatores de atenção devem ser considerados: a blindagem, tempo e distância. A blindagem é fornecida pelos EPIs, os equipamentos de proteção individual. O tempo de exposição deve ser o menor possível e por isso a carga horária é rigorosamente reduzida para os profissionais dessa área, Então, quem trabalha nessa área tem a carga horária diferenciada. E a distância é fator de contato, Quanto mais distante da fonte radioativa, menor a probabilidade de a radiação penetrar no corpo humano. Então, por isso que já é feito em locais mais isolados. C, porque as salas de raio-x são construídas em locais especiais, Então, já é devido a isso. A pessoas se contaminarem cada vez menos com a radioatividade, Por isso que já são isoladas para evitar a contaminação. Então, por que isso acontece? Para reduzir os riscos de contaminação, essas salas, além de contarem com blindagem especial no piso, nas paredes, no teto e nas portas, devem ficar distantes do local em que há maior circulação de pessoas para evitar essa contaminação. E o material usado na blindagem e a sua espessura vão depender das necessidades de cada local e do fator de radiação da sala, certo? Então, a questão 1 resolvida. 2. A radiação alfa. A radiação está presente em nosso cotidiano de diferentes modos, como radiações eletromagnéticas ou partículas radioativas. Alguns exemplos são os equipamentos de raio-x, televisores, telefones celulares e fornos de micro-ondas. Todos esses objetos emitem algum tipo de radiação, porém, algumas delas possuem uma penetração maior que outras. Letra A. Identifique os tipos de radiação marcados pelos números 1, 2 e 3. Então, qual é a radiação que é emitida que até um papel bloqueia sua passagem? Então, a gente tem a radiação alfa. Até um papel bloqueia a emissão da radiação alfa. Já no 2, que é o alumínio, que está bloqueando, quem é que bloqueia? Então, nós temos a radiação beta. Então, a radiação beta, uma placa de alumínio, vai estar barrando ela. E quem é que vai ser barrado pelo chumbo, Então, a gente tem o quê? A partícula gama, certo? Então, o papel bloqueia a partícula alfa, o alumínio a partícula beta e o chumbo vai bloquear a partícula gama. E quais radiações são capazes de atravessar o aço, Então, a gente tem a radiação gama, ela é capaz de atravessar o aço e também as partículas de nêutron, certo? Então, são as partículas, que são capazes de atravessar o aço. Partículas de nêutron. Certo? Então, com isso, a gente tem a resposta da 2. Gama
né? São radiações capazes de atravessar o aço, e as partículas de nêutron. Vamos para a questão 3. Em 1990, na Itália, arqueólogos encontraram diversos objetos antigos em uma geleira, bem como uma múmia, que foi apelidada por esse nome aí, que eu não sei pronunciar. Para determinar a sua idade, eles utilizaram a técnica do carbono 14. Quando um organismo morre, a quantidade desse isótopo diminui em razão de decaimento radioativo, como mostrado no gráfico a seguir. E está aí os dados em partes por bilhão, ou seja, uma parte de carbono por 1 bilhão de partes da amostra estudada. O que a questão está pedindo? Letra A. Quando os antropólogos aplicaram a técnica do carbono 14 na múmia, obtiveram 6 partes por bilhão. Qual é a idade? Observe que ele quer saber a idade aproximada dessa múmia. Então, observe, né? Tendo aqui 10 partes por bilhão, quando eu falo de tempo de meia-vida, eu sempre vou reduzir a massa à metade quando passa meia-vida. Então, a metade de 10 é 5. E pelo gráfico, a interpretação que eu tenho é que o tempo de meia-vida do carbono 14 corresponde a 5.730 anos. Então, quando passou meia-vida, né, metade dessa massa perdeu a sua radioatividade. Né? Então, se eu tinha 10, passou a ter 5. Passou meia-vida, passou um período de 5.730 anos. Só que o que a questão está querendo saber, qual é a idade aproximada dessa múmia, quando eu tenho 6 partes por bilhão. 6 partes é maior do que 5, certo? Então, não atingiu ainda meia-vida, que corresponde a 5.730 anos, né? Então, quer dizer que a idade aproximada dessa múmia, né, tá entre 4.000 e 5.000, certo? Na verdade, ela está mais próxima a 5.000 anos, certo? Porque é uma idade aproximada, é uma estimativa. Letra B. Quando a concentração de carbono 14 da múmia estiver em 1,25 partes por bilhão, qual será a idade estimada para ela? Então, observe. Quando eu tenho 10, que divido por 2, chego a 5. Pego 5, né? Quando chego em 5, passou meia-vida, 5.730 anos. Pego 5, divido por 2, dá 2,5. Então, eu passo agora a ter 2 meia-vida, que corresponde a 11.460 anos. Pego 2,5, divido por 2, eu vou ter 1,25. Quando eu chego a 1,25, eu tenho 3 meia-vidas, que corresponde a quantos anos? 17.190. Então, quando a concentração de carbono 14 da múmia estiver em 1,25, qual será a idade estimada para ela? 17.190 anos, certo? Vamos para a questão 4. Consulte a tabela periódica para determinar o elemento químico obtido a partir do radônio. 220. 220 aqui é a massa, é o número de massa dele, que corresponde a 220. Então, vou fazer aqui o cálculo, certo? Então, observe que o radônio, o seu símbolo é Rn. Eita, vou colocar aqui, Rn. Ele tem número de massa 220, que a gente escreve aqui acima. E o seu número atômico, que é tabelado, está lá na tabela periódica, corresponde a 86, certo? Então, consulte a tabela periódica para determinar o elemento químico. Observe, ele quer saber o quê? Qual o elemento químico que é obtido a partir do radônio após as emissões consecutivas. Então, o radônio vai sofrer a emissão de uma partícula beta, certo?
beta. Quando ele emite uma partícula beta, ele ganha 1 em número atômico, número de massa não sofre alteração, mais e 2 partículas alfa. Então, observe que ele vai emitir 2 partículas alfa. E quando ele emite uma partícula alfa, ele perde 2 em número atômico, 4 em número de massa. Então, quando o radônio emite uma partícula beta, 2 alfa, qual é o elemento, né, que eu vou obter? Então, vamos lá. Eu tenho o quê? Que 220 é o número de massa. Vai ser igual a 1 vezes 0 é 0, mais 2 vezes 4, 8. Então, qual é o número que eu vou ter aqui que corresponde ao número de massa desse elemento que eu ainda não sei? Observe, qual é o número que eu vou somar com 8 para chegar a 220? Vai ser o número 212. Se você fizer o cálculo, qual é o número que eu vou somar com 8 e eu vou chegar a 220? Porque eu tenho o elemento radônio, que tem número de massa 220, ele emitiu uma partícula beta, que não altera no número de massa, e 2 partículas alfa, sendo que a partícula alfa, cada partícula, ele perde 4 em massa, então 2 vezes 4, 8. Para chegar a 220, eu vou ter que ter 212. Então, o elemento que eu vou descobrir aqui, ele tem número atômico não, número de massa 212. E como é que eu determino o número atômico? Porque eu já determinei o número de massa. Então, vamos lá. Eu tenho que 86 vai ser igual. Aí, vamos lá. Eu não disse aqui que quando ele emite uma partícula beta, ele vai estar ganhando 1 em número atômico. Então, 1 vezes 1, ele vai estar ganhando 1 em número atômico. E quando ele emite partículas alfa, ele perde 2. Só que ele está perdendo aqui, está emitindo 2 partículas alfa. Então, 2 vezes 2, 4, né? E qual vai ser o valor que eu vou ter que ter aqui para chegar ao valor 86? Mais por menos é menos, né? Então, 4 menos 1, 3, né? Então, qual vai ser o valor que eu vou ter que ter aqui para chegar a 86, né? Fazendo esse cálculo bonitinho. Deixa eu apagar aqui, né? Então, o valor que eu quero determinar aqui eu vou chamar de y, certo? Então, 86 menos por mais vai dar menos, 4 menos 1 vai dar 3, 3 positivo, né? Quando ele passa para o outro lado, ele fica negativo. Então, 86 menos 3, eu vou ter que o y corresponde a 83, certo? Então, o valor de y é igual a 83, certo? Então, observe que aqui o número atômico corresponde a 83. Então, se a gente analisar lá na tabela periódica, qual é o elemento que tem número atômico 83? É o bismuto, de símbolo BI. Certo? Então, consulte a tabela periódica para determinar o elemento químico obtido a partir do radônio após as emissões de uma partícula beta e 2 partículas alfa. Então, a gente vai estar obtendo o bismuto, certo? O elemento aqui que está no lugar de X é o bismuto. Com isso, a gente conclui essa atividade 2.